A palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, nesta manhã, para aprender um pouco mais da Tua palavra, para conversar acerca de assuntos tão importantes, a respeito da Tua igreja, a respeito dos oficiais que o Senhor estabeleceu. Peço que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminhar, que ela alimente, Senhor, a nossa alma. Eu reconheço, Senhor, a minha fraqueza e a minha total necessidade de Ti. Eu te peço, usa-me como instrumento, Senhor, para ensinar a Tua igreja, e que haja grande proveito e edificação para todos nós, e que somente o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, quarta palestra da nossa conferência. Pode passar, por favor, nós já lemos esse texto, volte lá, por favor, Vladimir. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Eu li esse texto de forma intencional, porque bispos e diáconos dizem respeito aos oficiais da igreja. Bispos, presbíteros, pastores, são aqueles que Deus designou para serem aqueles que vão pastorear a igreja de Deus. São termos intercambiáveis para essa função, né? Os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, os bispos da igreja, são aqueles que supervisionam, pastoreiam, pregam para o rebanho de Deus, que vão ter essa missão. E os diáconos também são aqueles servos, aqueles oficiais da igreja que vão servir as mesas, que vão servir os irmãos, que vão cuidar de todas as outras necessidades da igreja, para que os pastores consigam então fazer a sua função de se afadigar nas escrituras para poder trazer um bom alimento para a igreja, para o rebanho do Senhor, certo? Então cada um no seu devido lugar tem uma grande importância e uma grande responsabilidade também na igreja de Deus. A gente vai falar hoje sobre os oficiais da igreja. Como eu disse a vocês, a igreja não é uma família cristã que se reúne e escuta sermões online em casa. Não é somente isso, como a gente falou desde o começo, a natureza da igreja, né? Não é somente crentes reunidos numa cafeteria para falar sobre o Senhor. A igreja não é mesmo alguns cristãos que se unem regularmente para um estudo bíblico e oração. Eu lembro que na minha casa eu fazia uma reunião para evangelizar, né, onde que a gente orava um pouquinho, cantava, lia um trechinho das escrituras, conversava sobre esse assunto, mas isso daí ainda não é a igreja estabelecida. O Senhor estabeleceu uma organização que envolve também oficiais, que envolve uma liderança, que envolve responsabilidade, que envolve uma membresia, com tudo isso que nós temos estudado até aqui. E, passa por favor, o Jeffrey Johnson vai dizer o seguinte: ouvir sermões em casa, ter comunhão com outros crentes, tomando uma xícara de café, até mesmo participar de conferências bíblicas, tudo isso é bom, mas todas essas coisas carecem da estrutura bíblica, organização e governo que Deus tem ordenado à sua igreja. Não pode haver verdadeira igreja sem uma membresia comprometida, uma responsabilidade formal e uma liderança estruturada. Tal organização é necessária porque foi prescrita por Deus à igreja. Então esses encontros informais, embora sejam bons, embora sejam edificantes, não são a igreja estruturada, né, como Deus estabeleceu. Então Deus estabeleceu os oficiais da igreja. É interessante que a gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente, mas vamos observar que tem qualificações para presbíteros, tem qualificações para diáconos, tem responsabilidades, por exemplo, né? Então tudo isso
é preciso ser levado em conta, ainda mais hoje quando as pessoas dizem assim, não, eu sou a igreja e não tem responsabilidade nenhuma, e não se submetem a nenhum tipo de autoridade, e acham que e só o fato de estarem se reunidos de forma informal já é uma igreja. Não é assim, certo? Vamos avançar. A principal organização necessária à igreja é uma pluralidade de líderes ordenados, Tito 1,5. A igreja deve ser conduzida por seus líderes. De acordo com as Escrituras, os ofícios legítimos de liderança na igreja são duplos. Pastores, como eu falei, bispos e presbíteros também podem ser utilizados para essa função, esses termos. E diáconos, são esses dois ofícios, como nós lemos ali em Filipenses. Sobre os pastores, ou os presbíteros. Os pastores devem ter uma vida pessoal e familiar exemplar e ter sido dotados pelo Espírito Santo com o dom de ensino das Escrituras. Esse é um dos distintivos em relação aos pastores e os diáconos. Tanto pastores, tanto presbíteros, quanto os diáconos, têm que ter uma vida exemplar. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser irrepreensíveis, tem que ser não dado a vícios, não se envolver em escândalos, cuidar bem da sua família, etc. Todavia, os pastores, eles precisam ser especialmente dotados com o dom do ensino. Eles precisam conseguir transmitir a palavra de Deus para as outras pessoas com clareza. A igreja precisa reconhecer esses dons nesse irmão, identificar que ele está ali com capacidade de instruir, de ensinar a igreja de Deus na palavra, porque essa vai ser uma das suas principais responsabilidades, se afadigar no estudo da palavra, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender como isso é um trabalho, como é trabalhoso se dedicar no ensino. Certa vez eu vi um pastor dizendo que ele estava com um livro na mão, e um irmão da igreja passou e disse assim: pastor, o senhor está descansando? Eu disse: não, eu estou trabalhando. Aí depois o irmão passou e o pastor estava com um ancinho, né, limpando ali o jardim dele. Pastor, o senhor está trabalhando? Eu disse: não, agora estou descansando. Porque é um trabalho intelectual. Você tem que se dedicar ali, ler as Escrituras, estudar, conhecer contexto bíblico, ler comentários bíblicos, refletir, pensar em aplicações práticas, ilustrações para o sermão, montar uma organização toda, para não falar nenhuma heresia, um erro, para não ensinar nada errado para os irmãos. É preciso dedicação, é um trabalho árduo que os pastores vão ter. As responsabilidades desse ofício são pregar, ensinar, governar, supervisionar os assuntos espirituais da igreja, pastorear as almas daqueles que estão sob os seus cuidados. Então, essas são as responsabilidades principais dos presbíteros, ensinando, pastoreando, aconselhando, cuidando, guiando a igreja, né, espiritualmente. E os diáconos? Semelhantemente, os diáconos devem ter uma vida pessoal e familiar exemplar, e um coração para servir o povo de Deus. É uma pessoa que gosta de servir, além de ter essas características de ser uma pessoa com uma família organizada, irrepreensível, piedoso. Você vai perceber especialmente que é alguém que gosta de servir os irmãos. Você percebe que aquele irmão que naturalmente já faz isso. Estava falando com os irmãos que na igreja nós vamos observar aquelas pessoas que já fazem aquilo sem mesmo ter sido ordenados para aquele ofício. A igreja vai identificando: olha esse irmão aqui, ele gosta de servir os irmãos, está engajado na igreja, família estruturada, já está há algum tempo, mostrando ali humildade, piedade, alguém envolvido. Daqui a pouco, o que a igreja vai fazer? Vai reconhecer, né, esse ofício na vida daquele irmão, vai observar, como foi dito, como um relógio que funciona, com cada engrenagem em seu devido lugar, funcionando o relógio. A igreja também, como um corpo,
vamos observar em que função esse irmão que tem demonstrado esses dons, essas características, ele se enquadra. Poxa, eu vejo um diácono claramente em você, meu irmão, aquele irmão que está ali servindo, trabalhando, se dedicando, ama os irmãos, gosta de servir, poxa, ele tem evidência de um diácono, a igreja vai fazer o quê? Vai reconhecer, né, esse ofício na vida daquele irmão, assim como os presbíteros. Agora, isso leva tempo, não deve ser feito de forma assim, apressada, a pessoa chegou ontem e não vai ser o diácono. Calma, precisa ter tempo para ele ser experimentado, tempo para ver se de fato ele demonstra caráter, se de fato ele não está somente empolgado, né, mas se é uma pessoa que de fato tem essas características. Daqui a pouco a igreja vai enxergar nele alguém que vai desenvolver esse ofício. Eles devem ser uma extensão dos braços e das pernas dos presbíteros para ajudar na administração e facilitação do ministério da igreja. Vocês lembram lá no livro de Atos, quando as viúvas, imagina, teve uma conversão muito grande, um monte de gente agora, né, se converteu, está fazendo parte da igreja, começa a dar problema, viúvas não estavam sendo atendidas e tal, e os apóstolos não tinham como deixar o ofício da oração e da pregação da palavra para ir servir as mesas, para resolver aqueles problemas. Então eles escolhem homens cheios do Espírito Santo para servir as mesas e fazer aquela função. Eram diáconos, eles eram extensão dos braços dos pastores para resolver esses outros assuntos que eram necessários para a vida da igreja, para que eles pudessem se focar na oração e na pregação da palavra. Avança, por favor. Para ajudar os pastores a observarem seu tempo de estudo e oração, Deus designou diáconos para lidar com as demandas e necessidades dos santos. Amar, cuidar, ministrar as pessoas são os principais objetivos dos diáconos, e não abrir as portas da igreja e preparar o café. Suas prioridades são visitar os doentes, atender às necessidades das viúvas, cuidar dos membros da igreja que estão passando por problemas e dores. Embora as responsabilidades dos diáconos possam incluir supervisão e manutenção das instalações da igreja, mesmo essas responsabilidades têm um fim maior de servir o povo de Deus. Então, os diáconos vão servir o povo de Deus. Por exemplo, no Ministério de Misericórdia, digamos, tem uma família que está carente na igreja, está precisando de ajuda, os diáconos com esse filho, percebendo, olha, aquele irmão ali perdeu o emprego, né, a sua filha está doente, a igreja precisa ajudá-lo. Então, chegar com os pastores, pastor, como é que nós podemos ajudar aqueles irmãos lá? Então, quem sabe a igreja pode enviar uma oferta ou uma ajuda para aquela família ali que está precisando, os diáconos vão lá, levam, podem ajudar, né? Cuidar para que as coisas estejam caminhando bem na igreja. Poxa, pifou também o ar-condicionado, como é que vai ter o culto amanhã? E o pastor, você está se preparando para pregar a palavra, imagina o pastor ter que vir para resolver esse assunto, já deixa de estudar para o sermão. Não, o diácono ele pode ajudar a resolver esse problema, para que as coisas caminhem bem na igreja, para que o povo de Deus seja bem servido, para que tudo esteja correndo bem, o pastor tenha condições de se dedicar lá no seu estudo da palavra, e a estrutura da igreja esteja caminhando bem, para que todos sejam assistidos, para que todos tenham uma boa palavra no domingo, para que as instalações estejam ok, para que os irmãos sejam servidos. O trabalho dos diáconos é essencial. E um detalhe, meus irmãos, não é uma questão de uma hierarquia que a gente tem que colocar assim, primeiro você tem que ser um diácono, para depois você se tornar um pastor. Alguns pensam assim, né? É como se fosse a faixa do jiu-jitsu lá, do irmão. Ele é faixa branca, depois azul, depois roxo. Não, são de diferentes ofícios. Alguém pode ser um excelente diácono, aí a pessoa diz, não, olha, ele está sendo muito bom diácono, vamos promover ele para presbítero. Não é isso. Se ele está sendo um diácono excelente, o que isso quer dizer? Que ele está no lugar certo, que a vocação dele, que o chamado dele, que o perfil dele é para lá, está certo. Você não tem que tirar ele de lá e botar ele agora para pregar e para se tornar o presbítero da igreja, porque ele foi um ótimo diácono. Não, aquilo é o chamado dele. Ele foi designado para aquela missão,
e glória a Deus por isso, porque essa missão é essencial para a igreja de Deus e foi estabelecida pelo Senhor. Então a gente identifica o diácono e ele vai assumir essa função, né? Bem como o presbítero. Ele não precisa necessariamente primeiro ser um diácono para depois se tornar um presbítero. Não, se ele tem as qualificações, as evidências, o reconhecimento da igreja, ele depois vai se tornar um presbítero, sem necessariamente primeiro ser um diácono. Deu para entender? Vamos lá. Quais são as qualificações então, pastor, para presbíteros e diáconos? Ele deve ser irrepreensível. Alguns entendem que esse irrepreensível é como se fosse um cabeçalho para as outras qualificações. Ou seja, ele é irrepreensível no casamento, isto é, ele é marido de uma só esposa. Ele é irrepreensível, né, nos seus relacionamentos, ou seja, ele é sóbrio, e daí por diante, né? Sóbrio, vigilante, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Esse item 7 é o único que não aparece, né, nas qualificações para os diáconos. Então esse é o distintivo. Não há uma necessidade do diácono ter essa qualificação especial para o ensino, até porque essa não é a sua principal função, né, mas as outras características, elas também são observadas ali nos diáconos. Não dado ao vinho, isto é, não é dado a vícios, não violento, não é alguém marcado por ser grosso, briguento, que arruma confusão, não ganancioso, moderado, não contencioso, não avarento, exemplar ao governar a sua família, não neófito, isto é, ele não é um novo convertido, porque senão ele pode se tornar soberbo. De repente você coloca um novo convertido numa posição de liderança, ele acha que é o novo Calvino, ele acha que é a última bolacha do pacote, começa a se tornar soberbo, é perigoso. Tem um bom testemunho para quem está de fora. Então o testemunho desse irmão é tanto perante a igreja, quanto perante os de fora. Como é a sua vida no seu trabalho? Como é a sua vida perante os seus vizinhos? Então isso deve ser observado pela igreja. São essas as qualificações que a igreja tem que observar na avaliação de um candidato ao presbitério. Por exemplo, algumas igrejas não observam qualificações bíblicas e observam outras coisas. Ele é eloquente, ele é bonito, ele é, outras coisas, é carismático, e às vezes não tem caráter, né? Então o que a igreja tem que observar? As qualificações bíblicas. Como ele trata a sua esposa, como ele conduz os seus filhos, como ele se relaciona com as pessoas, qual é o testemunho que ele tem dado, ele consegue ser apto a ensinar. Nós observamos essas características neste irmão. Ele não é um neófito, ele é alguém maduro, é alguém conhecido por ter uma palavra, né, que edifica. Quando nós estamos com ele, né, conversando com ele, nós observamos que ele é alguém maduro, né, não é alguém inconstante, não é alguém com a vida bagunçada, não é alguém que se está envolvido em escândalos. Pelo contrário, é alguém que é honesto, alguém que é humilde, alguém que é piedoso, família ali bem estruturada, firme na igreja. Então essas são algumas características que a igreja vai observar na avaliação dos seus presbíteros. Quando vocês forem impor as mãos sobre alguém, é importante observar essas características aqui, certo? Os diáconos, semelhantemente, devem ser honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não ganancioso, com uma consciência pura, testado, né? Como eu falei, tem um teste também da responsabilidade, ver que ele tem responsabilidade para com a igreja, que ele não é alguém que só está empolgado ou que não aguenta o trabalho. Irrepreensível, casado com esposas fiéis, exemplar no governo da sua família. Então, como nós vemos aqui, são características bem semelhantes, mas os diáconos não têm essa necessidade especial de serem dotados para o ensino da palavra, certo? Então, essas são as qualificações para os pastores e para
os diáconos. Vamos passar. Agora vamos observar, algumas questões sobre os pastores. Em primeiro lugar, pastores são chamados por Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas entram no ministério porque nada deu certo. Porque pastorear só com uma boa oportunidade de carreira, porque não tem nenhuma outra boa ideia do que devem fazer com as suas vidas. Pior ainda, as igrejas são muito ansiosas a chamar esse tipo de candidatos ao pastoreio. Então, às vezes a pessoa não está ali porque de fato ele foi chamado, ele de fato tem essa vocação, mas ele pensa, poxa, pode ser uma boa carreira, para, quem sabe eu conseguir trilhar um sucesso, ou a pessoa pensar assim, nada deu certo, tentei ser isso, tentei ser médico, tentei ser jogador de futebol, não deu certo, agora eu vou ser pastor. Não é assim. As igrejas frequentemente escolhem um novo pastor com base em suas habilidades de administração, personalidade, aparência ou carisma, ao invés das qualificações bíblicas de piedade pessoal, doutrina e sua habilidade de manejar bem a palavra de Deus. Por causa disso, as igrejas estão cheias de pastores não qualificados, que não foram espiritualmente dotados ou chamados por Deus. Às vezes a pessoa não tem o mínimo que é necessário para ser um pastor, mas ele tem outras qualidades, entre aspas, e são colocados ali naquela posição. Passe, por favor. Os verdadeiros ministros recebem um chamado, uma capacitação divinos. Pelo menos 3 marcas identificadoras separam aqueles que Deus chamou para o ministério, daqueles que entraram no ministério devido à sua própria vontade. Primeiro, aqueles que são chamados por Deus têm um desejo ardente e insaciável de ensinar e pregar a palavra de Deus. Eles têm uma mensagem que eles querem proclamar, eles desejam pregar a palavra de Deus. Aqueles que Deus chama são aqueles que têm a oportunidade providencial para pregar. Então, providencialmente, a igreja o convida para pregar, ele tem essa oportunidade de estar pregando a palavra de Deus para o povo do Senhor. Terceiro, mais importante, a confirmação principal do chamado de um homem é a verificação da igreja local. Se a igreja não está consistentemente ouvindo a Deus na pregação de um homem, é improvável que o homem tenha sido chamado por Deus. Então ele deseja, ele almeja pregar a palavra de Deus, ele tem a oportunidade pela providência de proclamar a palavra de Deus, e a igreja reconhece, olha, esse daí, ele tem características de ser um pastor. Então essa é até a mais evidente, prova de que ele tem sido chamado, o reconhecimento da sua própria igreja. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho esse chamado, mas a igreja ouve, não concorda, não vê essas qualidades nele, ele não consegue transmitir a palavra, ele gosta, mas a igreja não se identifica, a igreja não reconhece as qualidades na vida dele, a igreja não se sente edificada pela mensagem dele, então isso acaba sendo uma evidência negativa. Então o principal reconhecimento vai ser feito pela igreja local. A igreja vai escolher os seus pastores, os seus presbíteros. Então esse irmão, ele ama o Senhor, ele tem uma mensagem para pregar, ele está tendo a oportunidade de pregar, a igreja reconhece as características, as qualificações e as evidências de que ele é um presbítero, então a igreja vai reconhecê-lo e vai ordená-lo, certo? Avance, por favor. Com tudo isso dito, nem todos os chamados ministros de Deus são igualmente capacitados com dons. Todos os pregadores são únicos, têm diferentes pontos fortes e fracos. A igreja precisa ser cuidadosa para não ser muito crítica e julgadora em relação ao seu pastor. Não devemos julgar e comparar o nosso pastor com o pastor famoso favorito. Esse foi o erro dos coríntios, pois eles debatiam sobre quem era o melhor pregador, Paulo ou Apolo. É bom ter um pregador favorito, mas estamos em terreno perigoso quando fazemos de um pregador em particular o padrão para que todos os outros pregadores sejam comparados.
A maneira mais rápida, presta atenção, de deixar de ouvir a voz de Deus na pregação do nosso pastor é começar a ouvi-lo com o espírito crítico. É começar a ouvir o seu pastor da sua igreja local e pensar, ele não é que nem o Augusto Nicodemos. Eu gosto mesmo é do sermão do Paulo Júnior. Olha, o pastor nem tá pregando igual o Paul Washer hoje. Eu queria mesmo era que ele fosse como o Hernandes Dias Lopes. Cada um, meus irmãos, tem as suas características, tem o seu perfil, né? Nós não temos que ficar comparando o nosso pastor com um pastor famoso que a gente gosta e pensando, esse daí é mais fraquinho. Não, Deus está usando o seu pastor como instrumento para estar falando com você, né? E um detalhe, quando você ficar doente, quem vai te visitar no hospital não vai ser o pastor famoso não, vai ser o seu pastor da sua igreja, quem está ali com você orando, quem está ali pastoreando, lidando com os seus problemas, é o seu pastor da sua igreja que você tem que valorizar. Quando a pessoa olha o pastor com um espírito muito crítico, ela acaba deixando de ouvir a voz de Deus nos seus sermões. Isso é muito importante. Esse trecho dessa palestra eu tirei do livro do Jeffrey Johnson, esses trechos aqui. Os pastores são chamados a pastorear. Pastores não são chamados para serem CEOs de uma corporação, eles são chamados para serem pastores de ovelha de Deus. A igreja não é uma empresa e, portanto, os pastores não devem procurar conduzir a igreja como uma empresa. É requerido dos pastores mais do que uma liderança dinâmica e habilidade de comunicação efetiva. O pastor, o homem de Deus, é chamado principalmente para estar familiarizado com a presença de Deus através da oração fervorosa e do estudo consistente da sua palavra. Se os pastores não estiverem regularmente de joelhos, comprometidos com o estudo da verdade, por mais talentosos que sejam, eles serão maus guias espirituais. Em parte, o pastoreio inclui servir, pregar, aconselhar e viver uma vida exemplar para que os outros sigam. O pastor não é simplesmente um empresário, um CEO, alguém que tem habilidades administrativas e pronto. Não é só isso, né? O pastor, na realidade, ele precisa estar diante de Deus, ele precisa estar de joelhos, orando, pedindo a direção do Senhor, estudando a sua palavra, para guiar a igreja conforme diz as Escrituras. Essa que é a sua função. Não simplesmente, vamos aqui analisar o mercado, ver como é que está a situação. Não. Vamos orar e colocar diante de Deus a situação da nossa igreja, pedir, Senhor, dá sabedoria para nós tomarmos as decisões corretas aqui na liderança, né? Então o pastor precisa ter uma vida de oração e estar sempre estudando a palavra de Deus. Os pastores são chamados para servir, os pastores são servos, eles não devem usar as igrejas menores como trampolins para conseguir empregos em igrejas maiores. Infelizmente isso acontece demais, começa ali como se fosse uma carreira, né? Ele, olha, eu vou aqui, essa igreja pequena, vou fazer um bom trabalho aqui, vou ser muito visto, aí daqui a pouco surge um convite para uma igreja maior, que vai me pagar melhor, e eu vou ter mais oportunidade, eu largo aquele rebanho e vou para o outro, porque eu já consegui usar aquela igreja como um trampolim para essa outra. Não é assim, meus irmãos. Esse é um rebanho que foi confiado pelo Senhor para nós cuidarmos. Então é muito sério você trocar, né, de uma igreja para outra. Não deve ser por motivos egoístas, não deve ser por esse tipo de motivo, mas por uma direção clara do Senhor e por motivos bíblicos, mas não isso, não por querer crescer na sua carreira ou por benefícios pessoais, nesse nível aqui. Os pastores não devem abandonar o seu rebanho só porque a oportunidade de ministrar em pastos mais verdes se torna disponível. Os pastores devem caminhar ao lado das ovelhas, orar pelas ovelhas, pregar as ovelhas, repreender as ovelhas, encorajar as ovelhas conforme necessário. Isso requer humildade, piedade, mansidão, paciência, que só vem através do caminhar diário no Espírito. Se os pastores não estão dispostos a servirem, eles não são aptos para serem ministros do povo de Deus. Em resumo,
Pastorear é dar e não receber, né? Próximo, pastores são chamados a pregar. Os pastores devem se dedicar à doutrina, pois eles são chamados a trabalhar na palavra. A tarefa principal dos pastores é alimentar as ovelhas de Deus. O principal chamado de um pastor é pregar, ensinar. O primeiro e principal dever do pastor, segundo Joe Owen, é alimentar o rebanho através da pregação diligente da palavra. O Owen também disse: não pode ser considerado um pastor aquele que não alimenta o seu rebanho. Os pastores devem, portanto, estudar para se mostrarem aprovados por Deus e serem capazes de interpretar corretamente e aplicar a verdade. Já que os pastores são chamados para pregar, eles devem ser estudantes comprometidos com a palavra de Deus. Essa é a principal responsabilidade dos pastores: ensinar a alimentar o rebanho. Infelizmente, tem muitos púlpitos que as ovelhas saem com fome, porque não estão ouvindo um ensino substancial das Escrituras. Muitos púlpitos, as ovelhas estão passando fome, porque não estão sendo alimentadas. Então louvem a Deus, porque na igreja de vocês podem ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Vocês saem alimentados nos domingos, ouvindo a sã doutrina. Isso é a principal tarefa dos pastores. Por isso que eu falei, invistam nos pastores, no estudo deles. Eles vão precisar de bons livros, eles precisam ir para boas conferências, precisam estar, aprendendo sempre, porque essa é uma responsabilidade deles. Eles precisam continuar estudando para continuar ensinando a igreja, fielmente na palavra de Deus. Próximo, os pastores são chamados a aconselhar. Os pastores devem confortar, repreender, corrigir, encorajar, instruir aqueles que estão em necessidade espiritual. Para serem eficazes no aconselhamento bíblico, os pastores devem primeiro visitar a Deus antes de visitar os outros. Devem receber aconselhamento das Escrituras antes de se tornarem competentes para aconselhar os outros. O aconselhamento deve vir do transbordamento de um coração saturado com a palavra de Deus. O aconselhamento vai ser bíblico, não é simplesmente, eu acho que isso aqui é o melhor para a sua vida. Não. Quando o pastor está saturado da palavra, ele está sempre meditando nas Escrituras. Quando o irmão está passando por alguma dificuldade em determinada área e vem procurá-lo, ele pode dizer: olha, a Escritura diz isso aqui sobre o seu caso. São essas as opções que você tem à luz da palavra de Deus. É isso que você deve fazer, porque assim diz o Senhor. Então ele tem que estar sempre meditando na palavra, confiando no Senhor, para que isso venha transbordar para os outros nos seus aconselhamentos. Pastores são chamados para viver vidas exemplares. Uma das qualidades mais impressionantes do apóstolo Paulo foi a sua vida exemplar como cristão. Com a direção do Espírito, ele podia ousadamente proclamar: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo exemplificou o que pregava com a sua vida e nos deu uma ilustração visível da sua mensagem. Da mesma forma, os pastores são chamados a viver uma vida cristã exemplar, para que a sua congregação os imite. Se eles vão pregar a palavra, então eles devem viver essa palavra. O pastor não pode dizer assim: olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Ele deve buscar, claro, com as suas limitações, mas com a graça de Deus, viver uma vida exemplar, no seu casamento, no seu devocional, no seu comportamento perante os irmãos. O melhor elogio que pode ser dito sobre qualquer pastor é que ele é um homem piedoso e completamente comprometido com o que ele ensina. Ele busca viver, de forma coerente com aquilo que ele prega. Próximo, os pastores são chamados a presidir. Um pastor é um entre uma pluralidade de pastores e presbíteros que devem vigiar e conduzir o rebanho de Deus. Uma pluralidade de pastores é uma salvaguarda natural contra muitos perigos.
Ter múltiplos pastores impede que a culpa seja focalizada em uma única pessoa. Em um contexto de pluralidade, os líderes podem usar seus diferentes pontos fortes para serem mais produtivos e equilibrados em sua liderança. Quando tem mais de um pastor, geralmente essa palavra presbíteros, bispos, pastores, essas palavras são encontradas no plural, porque uma pluralidade de pastores é mais saudável para a igreja, porque eles podem dividir a carga, né? Quando decisões são tomadas, não ficam, ou problemas acontecem, não ficam uma responsabilidade só naquela pessoa, mas os líderes vão dividir esse fardo. As responsabilidades são grandes, até mesmo uma tomada de decisão, até mesmo para que as qualidades e qualificações e dons sejam equilibrados. Por exemplo, os pastores têm que pregar, aconselhar, pastorear, presidir. Às vezes o irmão ele é muito bom pregador, mas ele tem um pouco de dificuldade de presidir. Ele não é tão bom quanto ele é pregador. Ele tem algum nível de capacidade, mas ele não é tão bom quanto ele é pregador. Mas um outro, ele já não é tão bom pregador como esse aqui, mas ele tem uma ótima qualidade de presidir, de administrar, de ajudar a resolver esses problemas. Um vai complementando o outro, né? O outro já não é tão bom pregador, né? Mas ele aconselha muito bem. Então ele visita os irmãos, ele consegue conversar, ele ajuda no pastoreio. Então esses presbíteros juntos, eles vão resolvendo certas limitações que os outros têm, né? E vão cuidando melhor do povo de Deus, certo? Um detalhe, é certo que nem sempre a igreja vai ter condições de sustentar todos os presbíteros. Às vezes só um deles vai estar em tempo integral e os outros vão estar voluntariamente servindo em tempo parcial, né? Isso vai ser algo que a igreja vai avaliar e ver qual é a melhor forma de fazer, né? Então, geralmente, algumas igrejas têm, tem aquele pastor que ele está em tempo integral, né? Mas tem outros presbíteros que lhe dão um apoio ali de forma parcial ou trabalho voluntário e estão servindo ali a igreja. Então, isso também é importante a gente notar. Mas é muito importante que, se possível, tenha mais de um e não fique somente um pastor na igreja, para que ele consiga ter um apoio para dividir o fardo e servir a igreja de uma forma melhor. Pastores são chamados a se submeter. Os pastores são líderes, mas devem fazer parte de uma pluralidade de pastores que se submetem uns aos outros e são supervisionados pela congregação. Os pastores também precisam prestar contas, eles também são ovelhas do Senhor, eles também vão precisar de conversas, de confessar pecados, de orar, de aconselhamento às vezes. E também quando tem esse grupo de líderes, eles podem um ao outro estar se dando suporte, orando, recebendo aconselhamento e supervisionando uns aos outros. Não é sábio para nenhum líder, além de Cristo Jesus, estar livre de prestação de contas. Todos nós temos que prestar conta, todos nós temos que confessar pecado, todos nós precisamos de aconselhamento e de ajuda. Direções práticas para os presbíteros. Primeiro, faça o seu ministério como servo de Deus. Segundo, tenham cuidado com as suas próprias almas, cuida de ti mesmo, não negligencie o teu devocional, não negligencie a tua caminhada com o Senhor. Terceiro, sejam sempre estudantes da sã doutrina. Quarto, cresçam como líderes da igreja, sábios e bem informados. Quinto, amem a igreja e os seus membros. Sexto, visitem, encorajem, admoestem os membros da igreja. Sétimo, orem pela igreja, intercedam pelas pessoas em particular. O meu tempo acabou, né? Mas eu posso estender um pouquinho. Quando eu estava... Ano passado tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e fui na Capitol Hill. Eu assisti uma reunião de presbíteros. Eu fiquei impressionado, porque é uma igreja com uns 800 membros, mas eles conversavam sobre cada um nominalmente e oravam por aquelas pessoas. Por exemplo, digamos que a reunião estava acontecendo aqui, aí está conversando o Vladimir com o Gil. Gil, você falou com o Jonas essa semana. Poxa, o Jonas... não estava bem, aconteceu aquele problema com ele, vamos orar pelo Jonas agora. Parava e orava, orar nominalmente sobre cada irmão, sobre cada situação, né? Então isso é muito, muito legal. Orem,
pelos irmãos, intercedam por ele de forma particular. Amem seus colegas e ministros e presbíteros e prestem contas uns com os outros. Para finalizar, eu acho importante a gente trabalhar esse assunto, que a gente está lidando sobre os oficiais da igreja, mas entender um pouco como se dá a questão do governo da igreja. Em primeiro lugar, o cabeça da igreja quem é? É Jesus Cristo. Cristo é o único cabeça da igreja. Cristo dá certa autoridade aos presbíteros e certa autoridade à congregação. A autoridade dos presbíteros tem autoridade para ensinar, administrar ordenanças, convocar reuniões especiais, supervisionar e presidir. E qual a autoridade da congregação? A congregação tem autoridade para nomear e dispensar seus pastores, aceitar novos membros, disciplinar e desligar membros desordeiros. Como nós podemos entender essa relação de autoridade entre os presbíteros e a congregação? Pensem na ilustração de um carro. Os presbíteros são como aqueles que estão com as mãos no volante. Eles estão direcionando a igreja. Se eles estão direcionando a igreja bem, biblicamente, naturalmente a congregação deve deixá-los dirigir. Eles estão conduzindo bem, num bom caminho. Todavia, se eles desviarem por um caminho errado, saírem da rota, a congregação tem o quê? Tem os pés no freio. Ela pode parar, opa, por aí não. Então, os presbíteros direcionam a igreja e a igreja tem um poder de veto. Por exemplo, digamos que em uma determinada igreja, os presbíteros estão querendo direcionar a igreja por um caminho ruim, que não é bíblico, que fere a sua confissão de fé. Ou digamos que o presbítero dessa hipotética igreja diz assim: não, olha, nós temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é inerrante. Nós temos que tirar esses versículos aqui que falam a respeito de moralidade, e aí começa a falar um monte de besteira. Aí o que a congregação pode fazer? Vetar isso daí, e até mesmo tirar esse pastor de lá. Então a congregação tem o poder de veto, de frear isso daí. A congregação vai decidir em relação a assuntos importantes. Não é cada detalhezinho que precisa passar por uma assembleia. Vamos mudar a cor do carpete, vamos fazer uma assembleia para isso. Não, são assuntos de fato que são sérios. Escolher a sua liderança, remover uma liderança, receber membros, excluir membros, situações que vão envolver todo mundo. Vamos mudar de prédio para um outro bairro. Essa é uma situação que envolve toda a membresia. São assuntos sérios, mas não cada mínimo detalhe, senão vai travar todo o andamento do trabalho na igreja. Então os presbíteros devem presidir bem, ensinar, supervisionar e conduzir as ordenanças. E a igreja também vai receber membros, disciplinar, desligar membros desordeiros, como a gente falou a respeito da disciplina ontem. Vamos lá, autoridade dos membros: reconhecer e receber novos membros, escolher seus próprios líderes, supervisionar os seus líderes. Os pastores que se desviam doutrinária ou eticamente devem ser submetidos à disciplina que Deus deu ao corpo da igreja. Supervisionar os membros da igreja também têm a autoridade de manter em relacionamento de prestação de contas uns com os outros e exercer a disciplina da igreja. E os deveres dos membros da igreja para com os pastores. Como os membros devem lidar com seus pastores? Vocês devem orar pelos seus pastores e mestres. Vocês devem mostrar uma estima reverente por eles. Tratem os seus pastores com respeito, né? Vocês têm que tratar com uma estima reverente. Mostrem amor também por eles, meus irmãos, como quando vocês puderem, sabe? Poxa, uma coisa que foi muito legal, que quando foi no meu aniversário, no ano passado, a igreja fez uma surpresa, sabe? Então os irmãos escreveram cartinhas de encorajamento e deram presentes. E sabe que eu gosto de luta, me deram um saco de boxe. E entregaram um monte de cartinhas e mensagens dizendo o quanto o ministério tinha sido importante na vida deles, como eles têm sido crescidos na palavra. Isso foi muito, muito encorajador para mim, observar
esse amor dos irmãos, né? Então, assim como fofocas, difamações contra o pastor machucam mesmo e desestimulam o ministério dele, os incentivos são importantes também, para que a gente, continue também trilhando a nossa caminhada com alegria. Terceiro, se submetam a eles, isso é, todas as suas exortações, bons conselhos e repreensões, ouçam o seu pastor. Quarto, defenda o seu pastor de acusações injustas, de homens maus, ou de língua caluniosa, e de não os criticar por causa de rumores, nem afligir os espíritos, ou debilitar as mãos deles. Às vezes tem uma coisa que não está, que é um rumor, que é um boato, alguém chega e começa a espalhar uma mentira. Você não deve simplesmente aceitar isso como se fosse verdade e também começar a falar mal dele. Pelo contrário, você deve defender o seu pastor, ele dá o benefício da dúvida, esclarecer com ele a questão, e não deixar ficarem falando mal dele por aí. Quinto, procurá-los para auxiliá-los quando estiverem enfrentando problemas ou tentações. Sexto, providenciar um sustento confortável para os seus pastores e suas famílias, algo que seja adequado ao seu estado e condição. Por exemplo, se o pastor não tiver condição nem de pagar as contas dele, como é que ele vai cuidar dos membros da igreja? Se ele está preocupado, como é que ele vai pagar a conta de luz, o aluguel está atrasado, a família já começa a ficar desestabilizada. Antes dele cuidar da igreja, ele precisa cuidar bem da casa dele, né? Por isso que eu falei ontem, quando a igreja cuida do pastor, ela está cuidando dela mesma, porque para ele ter condições emocionais, físicas, espirituais, para estar guiando bem a igreja, as famílias da igreja, ele precisa cuidar primeiro da sua casa. Então, ele precisa estar necessariamente bem assistido. Até um detalhe, que uma das qualificações, né, é que ele tem que ser hospitaleiro, receber pessoas em casa, receber os irmãos em casa, às vezes um pastor que vem de fora, e se ele não tiver nem condições de oferecer um lanchinho para os irmãos, porque ele não tem condições, isso atrapalha até as suas próprias responsabilidades e qualificações. Então, é algo que a igreja precisa sempre se preocupar, né? Poxa, o nosso pastor está sendo bem assistido? Como é que está ele nessa área? Ele precisa de alguma ajuda? O que a igreja pode fazer em relação a isso? E claro, cada igreja tem as suas condições e as suas necessidades. Então vai observar, por exemplo, conforme o crescimento da igreja, isso aqui dá para a gente aumentar de certa forma, e vão avaliando, né? A igreja agora está mais tranquila financeiramente, vamos buscar investir também no pastor dessa forma. Vocês podem sentar e conversar e pensar sobre isso. Sétimo, posicionar-se ao lado dos seus pastores e permanecerem com eles em todas as suas provações, perseguições pela palavra. Então, quando eles forem perseguidos pela fidelidade, estejam ao lado deles ali, enfrentando. Oitavo, concordar em se reunir quando os ministros convoquem. Imagina, o ministro vai convocar a assembleia, não vem ninguém. Então, poxa, se o pastor está convocando, venham. Se não puder vir, justifique o motivo. Em conclusão, a Escritura chama todos os cristãos a se submeterem uns aos outros, mesmo que nós, como cristãos individuais, tenhamos maior sabedoria e maturidade espiritual do que os pastores de nossa igreja, desde que os nossos pastores não abusem do poder que lhes foi delegado por contradizerem os claros ensinamentos das Escrituras, somos chamados a nos submeter e apoiar as decisões da igreja, né? Mesmo que você ache que sabe mais, né, que você acha que você entende mais, mas se o trabalho não está sendo algo escandaloso, não está desvirtuando nada, se submeta, participe, se envolva, continue nas decisões da igreja. É preciso mais graça, amor e humildade para nos submetermos e apoiarmos os pastores de uma igreja do que para mantermos firmes em nossas opiniões particulares. Esperamos que a cor do tapete não seja tão importante quanto a beleza dos irmãos viverem em união. Passando, como é belo e doce ver os pastores governando de acordo com os princípios da Escritura, no espírito de humildade e amor, e ver a congregação buscando coletivamente ser solidária, submissa à regra e autoridade da igreja. Que Deus conceda à sua igreja a graça de viver esse modelo divino e bíblico para a vida da igreja. Conclusão, há apenas 2 ofícios ordenados na igreja: diáconos, pastores. Ambos são chamados para servir
ministrar ao rebanho de Deus, sendo que os presbíteros são dados responsabilidades especiais de ensinar, pregar e governar. Juntos, esses dois ofícios são suficientes para ministrar e supervisionar a igreja do Deus vivo. Ainda dá para fazer as perguntas, pastor? Já passei 10 minutos. Tá, primeiro, quais são os dois tipos de ofícios de uma igreja? Vai lá, Silvano. Quais são os dois ofícios de uma igreja? Vai, Silvano, responde logo que essa é fácil, vai. Deixar para mais antigo. Daiana, por favor. Os pastores, né, que podem ser bispos ou presbíteros, e os diáconos. Muito bem. Por que a piedade é tão importante para os líderes da igreja? Vai, Tiago. Tiago está olhando como quem quer responder. Primeiro, porque ela é um critério estabelecido em 1 Timóteo 3. Segundo, porque os pastores também são considerados modelo de toda a congregação, e como modelo deve ser dito isso. E terceiro, porque piedade como fruto de alguém que visitou o Senhor ou tem comunhão com o Senhor para poder alimentar bem o rebanho. Excelente, meu irmão. Muito bem resumido. Qual é a diferença entre os dois tipos de oficiais da igreja? Jonas ou Júlio? A diferença é a aptidão ao ensino, né? É essa questão que vai diferenciar ali o presbítero do diácono, no caso, né? O pastores. Quais são as responsabilidades dos diáconos? Servir as mesas, as viúvas, né? Aquilo que o pastor ele não vai poder fazer, porque ele tem que estar se dedicando à palavra e à oração, e eles vão estar com esse ofício para poder ajudar o pastoreio da igreja. Muito bom. Quais são as responsabilidades dos pastores? Gil levantou a mão, foi? Jonas. No texto de Atos 6, né, quando fala da questão do ministério de oração e também se afadigar da palavra, né? Esses são os ofícios dos pastores. Amém. Alguém quer complementar? Não? Tiago. Ensinar, pregar e supervisionar. Sim. Então, muito bem, meus irmãos. Os pastores, eles vão ensinar, pregar, supervisionar, orar, aconselhar os irmãos, presidir a igreja. São responsabilidades dos pastores. Que poder e responsabilidade são dadas à congregação? Samuel. Ninguém levanta a mão, a gente vai começar a direcionar. A congregação tem um poder de estar ali supervisionando, né, a conduta dos líderes, dos pastores, dos diáconos, e caso percebam um desvio teológico ou uma heresia que queira se instalar, tem o poder de destituir, de excluir alguns irmãos que também estão rebeldes no rebanho, trazendo assembleia. Não precisa ficar escolhendo cor de carpete, né? Deixa isso para os oficiais da liderança, mas a grosso modo é isso, né? Supervisionar e estar ali sempre atento pela palavra que está vindo aos púlpitos, e a grande importância da congregação isso também está conectada com a Bíblia, né? Para poder ali provar os seus líderes e ver o que está sendo ensinado na igreja, né? E também os próprios membros, né? Porque vocês que vão receber e vão disciplinar os membros, né? Tem que ter uma responsabilidade mútua, um cuidado mútuo. Como deve ser a relação entre a autoridade da igreja, da membresia da igreja, e dos pastores? Como o pastor comentou, né, dando uma ilustração bem interessante lá do ônibus, né,
Então, os pastores, a liderança tem a autoridade ali, é chamada para dirigir, para conduzir, e a congregação, de certo modo, a igreja como toda é chamada também para supervisionar o trabalho dos seus pastores, né? Então, essa relação de autoridade, eu penso que deve ser complementar. Uma tem que estar abraçada com a outra. Os pastores, os presbíteros têm uma autoridade muito importante, né, dada por Deus para ensinar a palavra, a sã doutrina e mostrar o caminho, não é isso? E a igreja vai complementar isso e vai compreender, vai ser conduzida, vai apoiar muitas vezes, né, o presbitério, a visão dos pastores, está sendo ensinado e direcionado. Mas a grande pergunta que é interessante, o grande contraponto é: pastor não é independente e autoridade absoluta. Então, também pastor, se ele errar, a igreja precisa ser madura e ter uma liderança madura para também corrigir, inclusive pastor, para as coisas não saírem do rumo. Porque o pastor não é o dono da igreja, o dono da igreja é Cristo. Não é isso? Então, Jesus sabiamente colocou esses contrapontos aí. Ele tem a liderança, mas essa liderança não é absoluta, não é ditatorial, não pode fazer o que está na cabeça. Enquanto estiver correto, coerentemente, a igreja, estamos juntos. No dia, inclusive, que a liderança, o pastor, fizer algo grave, errado, aí a igreja também tem que ter essa autoridade para falar: opa, aí por aí não dá para continuar. Muito bom. Então, por hoje, essa manhã está concluído. Eu queria, pastor, só pedir, já aproveitar o momento, pedir para o senhor orasse, especificamente, aproveitar a sua presença, esse momento, que está falando muito direcionado à liderança. É um momento da igreja que nós estamos trabalhando também pela liderança da igreja, pelos aspirantes a diáconos, a presbíteros. Tá certo? Eu queria pedir para o pastor orasse. Eu vou convidar, e os irmãos não sintam-se constrangidos, mas são os irmãos que a gente já tem trabalhado, que a gente visa, pela misericórdia do Senhor e a graça do Senhor nas nossas vidas. A gente tem visão de futuramente, inclusive, indicar para a igreja, em assembleia, para assumir postos de diácono e de presbítero. Eu acho importante também até a igreja conhecer, e já também está se familiarizando, auxiliar-nos nessa caminhada com os irmãos, observar os seus comportamentos, para ir vendo realmente e já testando se de fato eles mostram o chamado para serem oficiais da igreja, de diáconos e de presbítero, tá bom? Amém. Os que estão no momento, inclusive a gente já há algum tempo trabalha, tem estudado com eles, tem orientado e tem trabalhado com os irmãos, eu vou chamar aqui na frente, e aí o pastor ora por eles. Ore por mim também como pastor, como liderança, pela igreja, que o Senhor continue nos dando graça cada vez maior, tá bom? Então, os irmãos que a gente já tem conversado, no momento, tá? Não impede nada que futuramente outros também sejam abraçados e sejam reconhecidos pela igreja. Mas seria o irmão Gilberto, o irmão Vladimir. Se os irmãos puderem, vem aqui na frente, vamos perfilar aqui, vamos ao irmão Jonas, irmão Samuel, irmão Tiago. Esses têm sido os irmãos que a gente tem trabalhado no momento, irmão Silvano. Esses têm sido os irmãos que a gente tem trabalhado no momento. Vamos dividir aqui um pouco de um lado, um pouco do outro. Inclusive, alguns irmãos que a gente percebe com característica muito forte de presbitério, já pastorado, outros com característica muito forte de diaconato, mas que o Senhor conduza, abençoe, né, toque nos corações, venha fortalecendo esse chamado, essa motivação para servir, para assumir as responsabilidades mais formais na igreja, e que seja uma bênção, porque a gente sabe que não é fácil, os desafios são grandes, mas que o Senhor capacite, conduza
e abençoe nos seus ministérios, para a glória de Deus. Tá bom, pastor? Então é isso. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvo e te agradeço, Senhor, por essa igreja local. Te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Vladimir, que a tem conduzido biblicamente. Peço que o Senhor continue o fortalecendo, animando o seu coração. Abençoe, Senhor, dando sabedoria a ele na condução deste rebanho, na condução desta igreja. Abençoe sua família, sua esposa, seu filho. Dá a ele, Senhor, todo o recurso necessário que ele precisa para continuar crescendo e conduzindo esse rebanho com fidelidade, Pai. Abençoa o teu servo. Também te agradecemos porque o Senhor tem levantado homens com dons, com talentos, que têm sido observados pela igreja para serem candidatos a futuros diáconos e presbíteros dessa igreja. Peço que o Senhor abençoe a esses irmãos. Dá a eles, Senhor, um entendimento certo sobre a responsabilidade de um diácono, a responsabilidade dos presbíteros. Dá a eles um coração humilde, ensinável, uma disposição a trabalhar, a servir para a glória do Senhor. Que o serviço deles seja para a tua glória, Pai. Capacita eles com os dons que eles necessitam, que eles venham ser cada vez mais aperfeiçoados, que a igreja consiga identificar neles esses talentos, essas qualificações para essas funções, e que em momento oportuno, Senhor, eles sejam ordenados e passem a se tornar oficiais dessa igreja. Levanta uma liderança forte nesta igreja, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que esses homens, que esses irmãos venham conduzir essa igreja para ela crescer de forma saudável, madura, Senhor, fiel a Ti. Que eles sejam obreiros aprovados, que manejam bem a Tua palavra, que têm uma vida irrepreensível e exemplar para os irmãos, e que glorifiquem o Teu nome. Traz unidade para essa liderança, traz, Senhor, amor uns pelos outros, e que a igreja, Senhor, reconheça nesses homens, presbíteros e diáconos fiéis. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Maravilha. Nós vamos precisar fazer uma pequena alteração na programação, irmãos. Nós vamos fazer só essa palestra pela manhã, tá bom? Então os irmãos já estão em liberdade, estamos encerrados. Se os irmãos quiserem, ainda tem coffee breakzinho ali, um lanchinho, se quiserem comer mais alguma coisa, está em liberdade. À noite, 18h30, nós retornamos para o nosso culto. Tenham todos um bom dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?